Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo de um jeito totalmente diferente de tudo que você já viu. Tá difícil de entender o que é que eu desenho? Então tá, eu vou desenhar e contar para vocês essa incrível história. Sem mais delongas, episódio de hoje, Ford Courier F1, picape brasileira para gringo ver. Ah, Genebra, a cidade da paz, sede das Nações Unidas na Europa e da Cruz Vermelha Internacional e da Unesco, além de outras 20 organizações internacionais. A cidade suíça é também um dos centros financeiros mais importantes do mundo, terra do fondue de queijo e de um dos mais prestigiados salões de automóvel do planeta. E é este salão o ponto de partida do episódio de hoje. O Salão de Genebra, ou Le Salon International de l'Auto, é uma das maiores exposições da indústria automobilística do mundo, normalmente realizado no mês de março, iniciando o calendário mundial de exposições automotivas. O primeiro Salão do Automóvel na Suíça abriu as suas portas em 29 de abril de 1905, no edifício eleitoral em Genebra. O presidente do comitê organizador foi o político Charles-Louis Empeyta, também presidente do Automóvel Clube Suíço. Empeyta já tinha experiência com eventos, pois também fez parte do comitê organizador da Genève l'Exposition Nationale, em 1896. O evento foi um sucesso. A mostra e seus 37 estandes receberam mais de 17 mil visitantes. Porém, o evento foi interrompido em 1907 e só foi retomado em 1923, ano que contou com 200 expositores e recebeu 68 mil visitantes. Daí em diante, o número tanto de expositores quanto de visitantes aumentou gradativamente, até chegar a 500 mil de visitantes em 1967. A partir de 1982, a mostra passou a ser realizada no novo Centro de Exposições e Congressos, denominado Palexpo, localizado próximo ao aeroporto de Genebra. O recorde absoluto de 747 mil visitantes foi alcançado durante a edição de número 75, no ano de 2005, data do centenário do evento. Devido à pandemia do novo coronavírus, as edições entre 2020 e 2022 acabaram sendo canceladas. Na última década, o número de visitantes e também de expositores começou a diminuir pela primeira vez em sua longa história. Mesmo assim, a indústria automotiva mundial continua a usar essa mostra como vitrine para os seus lançamentos. Mas não pense que apenas projetos desenvolvidos na Europa, Estados Unidos e Japão tiveram esse grande privilégio. Você sabia que na edição de 1998, uma pequena picape brasileira figurou entre os grandes produtos da indústria mundial? Não. Pois bem, durante a edição de 1998, no estande da Ford, a grande estrela era o lançamento do Ford Focus, um projeto europeu que veio para substituir o Ford Escort, depois de 3 décadas de grande sucesso. Mas o mesmo estande apresentou um protótipo projetado no Brasil, uma picape de pequeno porte, desenhada e fabricada na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Antes de falarmos dessa rara ocasião em que um projeto brasileiro ganhou visibilidade internacional, vamos contar um pouco sobre a longa história das picapes Ford no Brasil. Tudo começa em 1917, com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Henry Ford, apesar de ser um pacifista, decidiu adaptar seu famoso automóvel modelo T em um veículo militar de carga leve, chamado de TT, que se tornou a primeira picape fabricada em série no mundo. Cerca de 40 mil unidades foram entregues ao exército americano.
Em 1919, logo após o fim do conflito, a versão civil foi oferecida ao público e no mesmo ano começa a ser importada para o Brasil. Desde então, a Ford nunca mais deixou de oferecer picapes no mercado brasileiro. Um dos seus maiores sucessos foi a Ford Pampa, fabricada entre 1982 e 1997, baseada na segunda geração do Corcel. Tinha atributos únicos no segmento, como suspensão traseira com feixes de mola parabólicas e opção de tração nas 4 rodas. Mas em meados dos anos 1990, o projeto estava bastante ultrapassado e o motor AP 1.8 não seria mais fornecido pela Volkswagen. Era hora de uma substituta à altura, que recebeu o nome Courier, que pode ser traduzido por mensageiro. Mas esse não foi o primeiro carro a adotar esse nome. Em 1952, a Ford apresentou uma versão furgão de entregas da 8ª geração do sedã Ford do mesmo ano. A versão Courier era uma perua sem banco traseiro nem janelas laterais e continuou sendo oferecida até 1960, quando a van Econoline assumiu o seu posto. Em 1972, o nome voltou a ser usado, depois de 12 anos, mas agora era o nome usado pela picape japonesa Mazda Série B no mercado norte-americano. A Ford Courier deste período se notabilizava por ser uma picape de pequeno porte, com um motor de 4 cilindros com tração traseira e 635 kg de capacidade de carga. Mesmo sendo fabricada no Japão, essa geração da Ford Courier vendeu muito bem nos Estados Unidos por mais de 20 anos. Mas não foi deste modelo que se baseou o personagem do episódio de hoje. A origem da nossa Ford Courier está na 3ª geração do Ford Fiesta europeu. O sucesso de furgões baseados em hatches compactos, como o Citroën 2CV Fourgonnette e a Fiat Fiorino, inspiraram a Ford europeia a produzir um pequeno furgão baseado no Fiesta, que recebeu o nome de Fiesta Courier em 1989, tendo opções de 2 e 5 lugares, mas ainda não havia nenhuma picape como opção na linha Fiesta. Esta foi uma ideia brasileira justamente para substituir a já ultrapassada Pampa. O Fiesta de 4ª geração passou a ser fabricado no Brasil em 1996. Um ano depois, era apresentada a picape Ford Courier. Apesar do nome, havia muitas diferenças com o modelo europeu. Suspensão, distância entre eixos e capacidade de carga eram bem diferentes. Ela veio equipada com um fraco motor 1.3 Endura de 60 cavalos, mas chegou na hora certa em que as concorrentes Fiat Fiorino e Volkswagen Saveiro já mostravam o peso da idade. O segmento das picapes baseadas em carros compactos é uma característica muito peculiar do mercado brasileiro, sendo que este tipo de carroceria praticamente é inexplorado no exterior. Tão logo estreou no Brasil, a direção mundial da Ford Motor Company encomendou um estudo de estilo para um carro conceito desenvolvido no Brasil que recebeu o nome de Courier F1. Foi o primeiro veículo conceito fabricado pela Ford do Brasil em São Bernardo do Campo a ser exibido num circuito mundial de exposições automotivas. O protótipo tinha por base a Courier SI, equipada com um motor Zetec SE 1.4 de 16 válvulas. Entre as inovações foram incluídas rodas e pneus de 15 polegadas, grade, capô e para-choques estilizados, para-choques traseiros em peça única com engate de reboque integrado. Para reforçar o visual off-road, foram incorporados alargadores de paralamas, molduras laterais pretas, protetor plástico de caçamba e um adereço que simula um Santo Antônio e grafismos em letras metalizadas. A altura do solo foi elevada em 5 centímetros, sendo que o vão livre do solo chegou a 140 milímetros, o suficiente para estrada sem pavimentação.
Segundo o jornal Folha de Londrina, a Courier F1 foi a primeira picape leve em todo o mundo a ser equipada com um motor de 16 válvulas e bloco cabeçote cárter de alumínio. Seu motor permitia uma aceleração de 0 a 100 em 12 segundos e uma velocidade máxima de 170 km por hora. Apesar da potência de 80 cavalos, o que na época a tornava uma das mais espertas, ela se mantinha econômica no consumo de combustível, chegando a quase 14 km por litro em uso rodoviário. Ela contava com uma suspensão do tipo McPherson, com molas helicoidais na dianteira e molas parabólicas de lâmina única na traseira, o que permitia que ela transportasse 700 kg de carga, a maior capacidade de carga no Brasil, do mercado de utilitários leves. Com 2.830 milímetros de distância entre eixos e 4.457 milímetros de comprimento total, ela era bem mais longa que o Fiesta, do qual se derivou a plataforma, sendo que associava a robustez necessária para o trabalho pesado com a agilidade para o uso no trânsito urbano. Os americanos então perceberam que poderiam conquistar uma grande fatia do mercado de utilitários leves. Já em janeiro de 1998, ela fez a sua estreia no North American Auto Show em Detroit, aonde a grande estrela seria a nova geração da Ford Ranger. Mesmo ofuscada pela irmã maior, a imprensa americana deu uma boa cobertura, o que deixou a Ford à vontade para exibi-la em vários eventos ao redor do mundo. Aí chegamos ao dia 5 de março de 1998. Em pleno Salão de Genebra, a Ford Courier F1 foi exibida para o grande público. Em Genebra, o lançamento mundial do Ford Focus roubou a cena, mas a Courier F1 foi notada, tanto pela imprensa especializada quanto pelo público. Mas será que um dia ela seria exibida em sua terra natal? Um K Joaninha e a nova geração da Ranger foram as atrações da Ford da 20ª edição do Salão do Automóvel de São Paulo, realizada em 28 de outubro de 1998 no Parque do Anhembi. Mas a Ford Courier F1 não ficou de fora. Ela foi apresentada na cor amarela. Ninguém tem certeza, mas muitos afirmam que ela pode ter sido o mesmo protótipo que viajou para a Europa e os Estados Unidos, só que pintado de uma nova cor. Apesar do sucesso do protótipo, ela nunca entrou em produção, o que anteciparia a onda dos carros aventureiros no Brasil da primeira década dos anos 2000. Em 2001, a Fiat apresenta a Strada Adventure, que toma o mercado de assalto com uma proposta mais off-road, estilo esse que todas as montadoras procuram imitar no mercado brasileiro no início do século XXI. Mas a pioneira foi o protótipo da Courier F1. A única atualização estética da Courier foi no ano 2000, quando os motores 1.3 e 1.4 foram substituídos pelo Zetec Rocan de 1.6 litros. Ela passou a ser exportada para o México e países da América do Sul. Em 2007 veio a versão Flex, que poderia ser abastecida tanto com etanol quanto com gasolina. Em 2001 ganhou a versão Sport. 5 anos depois, em 2006, ganhou a versão Van. De 2000 até 2013, seu último ano de produção, o carro foi basicamente o mesmo, embora houvesse rumores de uma nova picape derivada tanto do Ford Ka quanto da EcoSport. Em 2002, o Fiesta recebeu uma nova geração, mas a Courier continuou com a plataforma antiga. Apesar da vocação para o trabalho e de sua capacidade de carga imbatível, o público passou a optar por modelos mais novos. E em julho de 2013 foi confirmado o encerramento da fabricação do modelo. A Ford Courier, apesar de extinta no nosso país, deixou uma herdeira na África do Sul, a Ford Bantam, sobre a qual falaremos em um novo vídeo, bem como a versão furgão europeia, que segue sendo fabricada como Ford Transit Courier,
a qual também terá um vídeo aqui no canal. Quanto ao protótipo da Courier F1, seu destino é desconhecido. Talvez tenha sido desmontado depois de 1998 ou foi descaracterizado para ser vendida como um modelo convencional. Seja qual tenha sido seu final, ela mostrou ao mundo o desenvolvimento do design brasileiro, provando que não somos apenas a terra do samba e do futebol. Bom, pessoal, este foi o Causo de hoje. Todo mês tem causo novo no canal. Deixe suas sugestões nos comentários e lembre-se, eu não pido likes, mas apenas se quiser, deixe seu gostei, se inscreva e acione o sininho das notificações. Obrigado.